Atenção! Os casos apresentados neste vídeo são histórias reais com nomes e locais fictícios para preservar o sigilo e privacidade das pessoas. Qualquer semelhança com nomes, fatos reais, pessoas vivas ou falecidas é mera coincidência. E se, ao mexer nas lembranças de alguém que você ama, você descobrisse um segredo capaz de mudar tudo o que acreditava sobre a sua família? Foi isso que aconteceu com Marina, ao ajudar sua avó Carmen a organizar os pertences do avô Joaquim. Entre cartas amareladas e um diário esquecido, ela encontrou a história de um amor que veio antes do casamento e que sua avó sempre soube que existia. Hoje, vamos mergulhar nessa narrativa emocionante que mostra como o amor verdadeiro não é apenas paixão, mas também perdão, escolha e construção diária. Você vai ver como uma revelação do passado pode mudar a forma como enxergamos o presente e até transformar a maneira como vivemos nossos próprios relacionamentos. Vamos abrir as cartas do avô de Marina. E eu quero saber, se fosse você, teria coragem de abrir todas as cartas e ler até o fim? Ou deixaria o passado quieto? Escreve aqui nos comentários. A sua opinião pode inspirar outras pessoas que passaram ou estão passando por uma situação semelhante. A parte final deste vídeo é a mais importante, porque teremos nossos especialistas debatendo o caso e trazendo dicas práticas sobre como lidar com descobertas que mudam a forma como vemos quem amamos. Hoje, vamos falar sobre segredos e escolhas, e o tipo de amor que sobrevive até ao tempo, mesmo que para isso tenha de esconder segredos da família. O segredo da carta no armário. A manhã de sábado começou como qualquer outra para Marina. Aos 26 anos, ela tinha o costume de visitar a casa dos avós para ajudar com a limpeza semanal, especialmente depois que o avô Joaquim havia falecido no ano anterior. Sua avó Carmen, aos 82 anos, insistia que conseguia cuidar de tudo sozinha, mas Marina sabia que a orgulhosa senhora precisava de ajuda, mesmo que nunca admitisse. O sol da manhã filtrava pelas cortinas de renda da sala, quando Marina chegou carregando uma sacola com produtos de limpeza e alguns pães frescos da padaria. Carmen a recebeu com um sorriso caloroso de sempre, mas Marina notou que havia algo diferente no olhar da avó. Uma tristeza mais profunda que de costume, como se carregar um peso invisível. "Querida, você não precisava vir hoje", disse Carmen, ajeitando o avental florido que sempre usava. "Estou pensando em arrumar o armário do quarto hoje. Algumas roupas do seu avô já está na hora de doar." Marina sentiu o coração apertar. Sabia como era difícil para a avó se desfazer das coisas de Joaquim. Eles haviam sido casados por 58 anos, uma união que sempre serviu de exemplo para toda a família. Todos os netos cresceram ouvindo histórias de como os dois se conheceram no baile da igreja, como ele a cortejou por meses até ela aceitar namorar, como construíram aquela casa tijolo por tijolo com suas próprias mãos. "Deixa que eu te ajudo, vó", ofereceu Marina, colocando a mão no ombro frágil da idosa. "Não precisa fazer isso sozinha." Carmen hesitou por um momento, como se estivesse lutando contra algum pensamento, mas acabou concordando. As duas subiram as escadas de madeira que rangiam sob os pés, cada degrau ecoando memórias de décadas de vida naquela casa. O quarto do casal mantinha o mesmo cheiro de sempre, uma mistura de alfazema e madeira velha. A cama estava impecavelmente arrumada, como Carmen fazia todos os dias desde que ficara viúva. Do lado direito, ainda intocado, ficava o criado mudo de Joaquim, com seus óculos de leitura, um copo d'água que ela trocava religiosamente e um pequeno rádio antigo. Marina abriu as portas do guarda-roupa de madeira maciça, revelando fileiras de camisas passadas e dobradas com perfeição militar. O cheiro de naftalina misturado ao perfume que o avô usava a atingiu como uma onda de saudade. Começaram a separar as roupas em pilhas, algumas para doar, outras para guardar como lembrança.
Foi quando Marina alcançou a prateleira mais alta que seus dedos tocaram em algo que não esperava. Atrás de uma pilha de cobertores de lã, havia uma pequena caixa de sapatos amarrada com um barbante desbotado. A madeira estava empoeirada, como se estivesse ali há décadas. "O que é isso, vó?" perguntou Marina, descendo da cadeira com a caixa nas mãos. Carmen congelou. Sua expressão mudou instantaneamente, o rosto perdendo toda a cor. Ela estendeu as mãos trêmulas, como se quisesse arrancar a caixa das mãos da neta, mas algo a impediu de se mover. Eu não sei", mentiu, a voz saindo como um sussurro. "Deve ser alguma coisa velha do seu avô." Marina percebeu a mudança no comportamento da avó, mas sua curiosidade já havia sido despertada. O barbante estava frouxo, como se a caixa tivesse sido aberta recentemente. Quando levantou a tampa, encontrou algumas fotografias antigas, cartas amareladas pelo tempo e um pequeno diário de couro. A primeira fotografia que viu a deixou confusa. Era seu avô Joaquim, mas muito mais jovem, talvez com 30 e poucos anos. Ele estava abraçado a uma mulher que definitivamente não era sua avó Carmen. A mulher era bonita, com cabelos louros ondulados e um sorriso radiante. Eles pareciam estar em algum tipo de festa ou celebração. "Vó, quem é essa mulher?" perguntou Marina, mostrando a fotografia. Carmen sentou-se pesadamente na beira da cama, como se suas pernas não conseguissem mais sustentar o peso do segredo que carregava. Suas mãos tremiam violentamente quando pegou a foto. É Helena", disse finalmente a voz quebrando. "Ela foi o grande amor da vida do seu avô." As palavras atingiram Marina como um soco no estômago. Ela sempre acreditou que seus avós eram o exemplo perfeito de amor verdadeiro. Aquele tipo de romance que as pessoas encontram apenas nos filmes ou nos livros. A ideia de que poderia haver alguém mais importante que Carmen na vida de Joaquim era simplesmente inconcebível. Mas vocês não se conheceram no baile da igreja? Vocês não namoraram e se casaram depois de alguns meses?" Marina perguntou, sua voz revelando a confusão e o choque que sentia. Carmen começou a chorar silenciosamente, lágrimas descendo pelas rugas profundas de seu rosto. Ela pegou uma das cartas da caixa com mãos trêmulas e a estendeu para Marina. "Leia", disse simplesmente. "Já guardei esse segredo por tempo demais." Marina abriu a carta com cuidado, o papel fino ameaçando se desfazer entre seus dedos. A letra era definitivamente de seu avô. Ela reconheceu a caligrafia elegante que via em antigos cartões de aniversário e listas de compras. "Minha querida Helena", começava a carta, "não consigo mais fingir que nossa separação foi a coisa certa a fazer. Todos os dias que passo longe de você são como uma morte lenta. Casei-me com Carmen porque era o que minha família esperava, porque ela é uma boa mulher que merece um marido dedicado, mas meu coração sempre pertenceu a você." Marina parou de ler, sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Olhou para a avó, que continuava chorando em silêncio, e depois voltou à carta. "Sei que você se casou também. Sei que construiu uma família, mas não posso parar de pensar em como nossa vida poderia ter sido diferente se tivéssemos tido coragem de lutar pelo nosso amor. Carmen suspeita de algo. Ela é mais esperta do que eu imaginava. Ontem, ela me perguntou diretamente sobre você, e eu não soube mentir direito." O coração de Marina batia tão forte que ela podia ouvi-lo. Continuou lendo com as mãos tremendo. "Encontrei você na cidade na semana passada, e por um momento, quando nossos olhares se cruzaram, foi como se todos esses anos não tivessem passado. Você ainda é a mulher mais linda que já vi, e o jeito como sorriu para mim me fez lembrar de por que me apaixonei perdidamente por você 10 anos atrás." Marina interrompeu a leitura novamente. 10 anos?
Isso significava que seu avô conheceu Helena muito antes de conhecer Carmen. Toda a história romântica que ela cresceu ouvindo era uma mentira? Continue, sussurrou Carmen, enxugando os olhos com um lenço. Você precisa saber de tudo. Helena, preciso te encontrar mais uma vez. Sei que é errado, sei que ambos temos compromissos e responsabilidades, mas não consigo viver sabendo que você está tão perto e ao mesmo tempo tão distante. Vou estar no nosso lugar especial, no banco perto do Lago do Parque, amanhã às 5 da tarde. Por favor, apareça, mesmo que seja apenas para nos despedirmos adequadamente. A carta era assinada com "Todo o meu amor, sempre seu Joaquim", e datada de março de 1972. Marina fez as contas rapidamente. Seus avós já estavam casados há 5 anos nessa época. Seu pai tinha apenas 3 anos de idade. Vó, Marina começou, mas não sabia o que dizer. Carmen levantou-se da cama e caminhou até a janela, observando o jardim que ela e Joaquim plantaram juntos décadas atrás. Ficou em silêncio por alguns minutos antes de começar a falar, sua voz baixa, mas firme. Eu soube da Helena desde o começo, disse. Quando seu avô me pediu em casamento, eu percebi que havia algo que ele não estava me contando. Ele era carinhoso, respeitoso, um homem bom, mas havia uma distância nos olhos dele, como se parte dele estivesse sempre em outro lugar. Marina sentou-se na cadeira ao lado da cama, ainda segurando a carta, tentando processar tudo o que estava descobrindo. Durante os primeiros anos do nosso casamento, eu fingia não notar quando ele ficava distraído, quando olhava pela janela com aquela expressão melancólica. Pensei que, com o tempo, ele aprenderia a me amar de verdade, que eu conseguiria conquistar completamente o coração dele. A voz de Carmen ficou mais fraca, carregada de uma dor que ela havia guardado por décadas. Mas aí nasceu seu pai, e depois seus tios, e eu vi como Joaquim podia ser amoroso e dedicado com as crianças. Com elas, ele era completamente presente. Comigo havia sempre aquela parede invisível. Marina pegou outra carta da caixa. Esta era diferente, mais recente, escrita em papel comum e com uma caligrafia que não reconheceu. Esta é de Helena para ele, explicou Carmen, notando a confusão da neta. Encontrei escondida na gaveta da escrivaninha dele, alguns meses depois que ele morreu. Marina abriu a carta com o coração disparado. Meu querido Joaquim, lia a carta. Recebi sua carta e preciso ser honesta com você, como sempre fomos um com o outro. Não podemos nos encontrar. Não podemos continuar fazendo isso conosco e com nossas famílias. Eu amo você. Sempre amei e sempre amarei. Você foi o amor da minha vida, aquele tipo de amor que transforma uma pessoa para sempre. Mas também aprendi a amar meu marido de uma forma diferente, mais tranquila, mais madura, e sei que você, no fundo do seu coração, ama Carmen também. Marina olhou para a avó, que havia voltado a se sentar na cama, as mãos entrelaçadas no colo. Carmen é uma mulher extraordinária, continuava a carta. Ela te ama de uma forma pura e verdadeira e merece ter você completamente. Nosso tempo passou, Joaquim. Tivemos nossa chance há muito tempo e não fomos corajosos o suficiente para lutar por ela. Agora temos responsabilidades, filhos que dependem de nós, pessoas que confiaram em nós. Por favor, não torne isso mais difícil do que já é. Não apareça no parque amanhã. Vamos guardar nossas lembranças como elas são, perfeitas e intocadas pelo tempo, e vamos aprender a ser felizes com as escolhas que fizemos. A carta era assinada simplesmente com H e também datada de março de 1972. Marina sentiu um nó na garganta. Ela não foi ao encontro? Não, confirmou Carmen. Joaquim voltou para casa naquele dia mais quieto do que nunca. Eu sabia que algo havia mudado nele, mas só entendi o que anos depois, quando encontrei essas cartas. Por que você nunca disse nada para ele? Por que nunca confrontou?
Carmen suspirou profundamente, como se estivesse reunindo forças para contar o resto da história. Porque eu o amava, disse simplesmente. E porque depois daquele dia, algo mudou nele. Ele começou a me ver de verdade. Não aconteceu da noite para o dia, foi um processo lento, mas ele começou a estar realmente presente nos nossos momentos juntos. Marina pegou outra fotografia da caixa. Esta mostrava seus avós juntos, mas era claramente de alguns anos depois, talvez do final dos anos 70. O que mais a impressionou foi a expressão no rosto do avô. Ele estava olhando para Carmen com uma ternura genuína, um sorriso que ela reconhecia das suas próprias lembranças da infância. Veja a diferença, disse Carmen pegando a foto. Esta foi tirada no aniversário de 15 anos do nosso casamento. Ele organizou uma festa surpresa para mim. Convidou toda a família. Naquele dia, eu soube que ele havia finalmente escolhido estar comigo. Mas ele guardou as cartas, observou Marina. Por que guardaria se tivesse superado? Porque fazia parte da história dele, respondeu Carmen com uma sabedoria que vinha de décadas de reflexão. Helena foi seu primeiro amor, aquele que marca uma pessoa para sempre, mas eu fui o amor que ele escolheu, que ele construiu dia após dia. Marina continuou explorando o conteúdo da caixa. Havia mais fotografias, algumas de Helena sozinha, outras de Joaquim jovem que ela nunca havia visto. No fundo, encontrou um pequeno diário com várias páginas soltas. "Posso ler?" perguntou, mostrando o diário. Carmen assentiu. "Leia tudo. Você tem direito de saber quem seu avô realmente era." Marina abriu o diário em uma página aleatória. A data era de agosto de 1975. Hoje, Carmen perguntou por que eu sempre fico pensativo quando passo em frente ao parque. Quase contei tudo para ela, mas não tive coragem. Como explicar que aquele lugar guarda a lembrança do dia em que finalmente entendi que precisava escolher entre viver no passado ou construir um futuro? Helena não apareceu naquele dia e eu fiquei no banco até escurecer, esperando. No caminho de volta para casa, me dei conta de que estava sendo injusto com Carmen há anos. Ela merecia um marido que a amasse sem reservas, não alguém que estava sempre olhando para trás. Marina virou algumas páginas. Dezembro de 1978. Hoje é nosso aniversário de casamento, e pela primeira vez, desde que nos casamos, posso dizer honestamente que sou feliz. Carmen está grávida do nosso terceiro filho, e quando ela me contou a notícia ontem, senti uma alegria pura que não sentia há anos. Estou aprendendo que existe mais de um tipo de amor. O que senti por Helena foi como um incêndio, intenso, avassalador, mas que consome tudo rapidamente. O que sinto por Carmen é como uma fogueira construída com cuidado, mais suave no começo, mas que aquece por muito mais tempo. As lágrimas desciam pelo rosto de Marina enquanto lia. Sua imagem dos avós estava sendo completamente reformulada, mas de uma forma estranhamente bonita. Janeiro de 1985. Helena passou por mim na rua hoje. Nossos olhares se cruzaram por um segundo e senti apenas uma nostalgia doce, como quando lembramos de um livro que gostamos muito na juventude. Percebi que não sinto mais aquela dor aguda no peito quando penso nela. O tempo realmente cura. Cheguei em casa e encontrei Carmen na cozinha, preparando o jantar, cantarolando uma música do rádio. Ela estava com o avental florido que uso para provocá-la, dizendo que parece uma dona de casa dos anos 50. Quando me viu, sorriu daquele jeito que só ela sorri, e eu soube que estava exatamente onde deveria estar. Marina fechou o diário e olhou para a avó, que observava tudo em silêncio. "Vó, por que decidiu me mostrar isso hoje?" Carmen levantou-se e caminhou até a cômoda, onde pegou uma fotografia emoldurada que sempre ficava ali.
a mesma que Marina via desde criança, mostrando seus avós sorrindo juntos, em frente à casa, quando eram mais jovens. Porque você está passando por um momento difícil com o Rafael, disse Carmen, surpreendendo Marina. Você acha que não percebi, mas uma avó sempre sabe quando uma neta está sofrendo. Era verdade. Marina estava tendo problemas no relacionamento há meses. Rafael havia confessado que ainda tinha sentimentos por sua ex-namorada e Marina não sabia se deveria terminar tudo ou tentar superar a situação. Queria que você soubesse que os relacionamentos reais não são como nos contos de fadas, continuou Carmen. Amor verdadeiro não é apenas aquela paixão avassaladora do começo. É a escolha diária de construir algo juntos, mesmo quando é difícil. Seu avô poderia ter destruído nossa família, correndo atrás de um amor do passado. Eu poderia ter terminado tudo quando descobri as cartas. Mas escolhemos ficar e trabalhar no que tínhamos. E, no final, construímos algo muito mais sólido do que qualquer paixão. Marina absorveu as palavras da avó, sentindo como se estivesse vendo seus avós pela primeira vez como pessoas reais, com defeitos, dúvidas e escolhas difíceis, em vez dos personagens perfeitos de contos de fada que ela sempre imaginou. O Rafael te ama, disse Carmen, pegando as mãos da neta. Sei disso pelo jeito como ele olha para você, mas ele está confuso, assim como seu avô esteve por alguns anos. A questão é, vocês estão dispostos a trabalhar juntos para superar isso? Marina sentiu um peso sendo tirado dos seus ombros. Por meses ela havia se torturado, achando que se Rafael ainda pensava na ex-namorada, isso significava que não a amava de verdade. Mas talvez as coisas fossem mais complicadas do que ela imaginava. Posso ficar com algumas dessas fotos? Perguntou Marina. Fique com todas, respondeu Carmen. Estava esperando o momento certo para contar essa história para alguém. Seus pais não entenderiam, eles idealizaram demais o relacionamento do pai. Mas você é mais madura, mais sensível. Marina abraçou a avó, sentindo uma conexão mais profunda do que nunca. Não era apenas neta e avó, eram duas mulheres compartilhando as complexidades do amor e dos relacionamentos. Elas passaram o resto da manhã terminando de organizar o armário, mas agora faziam isso em um silêncio confortável, carregado de compreensão mútua. Marina guardou as cartas e fotografias em uma bolsa, sabendo que precisaria de tempo para processar tudo o que havia descoberto. Antes de ir embora, Marina pegou uma das fotos mais recentes dos avós, uma de poucos meses antes da morte de Joaquim. Eles estavam no jardim, Carmen regando as plantas enquanto Joaquim lia jornal em uma cadeira de balanço. A foto capturava um momento de intimidade cotidiana, de companheirismo construído ao longo de décadas. Vó, disse Marina, mostrando a foto. Vocês foram felizes, não foram? Apesar de tudo? Carmen sorriu, um sorriso genuíno que iluminou todo o seu rosto. Fomos muito felizes, querida. Não da forma que eu imaginei quando era jovem, mas de um jeito ainda melhor. Porque foi um amor construído com paciência, perdão e escolhas conscientes. Marina dirigiu para casa com a mente fervilhando. Parou no caminho e ligou para Rafael. Eles haviam brigado na semana anterior e não se falavam desde então. Precisamos conversar, disse quando ele atendeu. Marina, começou Rafael, mas ela o interrompeu. Não agora, hoje à noite, na nossa casa. Temos muito o que falar sobre nós dois. Naquela noite, sentados no sofá da sala, Marina contou para Rafael sobre a descoberta na casa da avó. Falou sobre as cartas, sobre os diferentes tipos de amor, sobre escolhas e compromissos. Rafael ouviu em silêncio, às vezes segurando a mão dela, às vezes se afastando para processar o que estava ouvindo. Eu não quero ser como seu avô, disse finalmente. Não quero que você passe anos se perguntando se realmente me tem por completo.
Então precisamos trabalhar nisso juntos, respondeu Marina. Não quero desistir de nós por causa de um passado que não podemos mudar. Mas preciso saber que você está disposto a me escolher todos os dias, como meu avô aprendeu a escolher minha avó. Eles conversaram até altas horas. Choraram, brigaram um pouco, riram também. Não resolveram tudo naquela noite, mas estabeleceram um compromisso de honestidade total e de trabalhar juntos nos seus problemas. Algumas semanas depois, Marina voltou à casa da avó, desta vez levando Rafael junto. Enquanto ele ajudava Carmen a consertar uma torneira na cozinha, Marina subiu ao quarto e abriu novamente a caixa de fotografias e cartas. Encontrou uma última carta que não havia lido antes, escondida no fundo da caixa. Era de Helena, mas muito mais recente. A data era de apenas 2 anos atrás. Querido Joaquim, começava a carta, soube através de amigos em comum que você não está bem de saúde. Espero que esta carta chegue a você e que Carmen não se incomode com uma velha amiga entrando em contato. Queria que soubesse que não me arrependo das escolhas que fizemos. Você construiu uma família linda e eu também fui feliz na minha. Às vezes, as melhores decisões são as mais difíceis de tomar. Se nos encontrássemos hoje, eu diria a mesma coisa que disse 40 anos atrás. Você merece ser amado completamente e Carmen merece ter você completamente. Espero que tenha encontrado a paz que estava procurando. Com carinho e admiração, Helena. PS. Vi suas netas na cidade semana passada. São lindas e parecem ter herdado sua bondade. Você deve estar muito orgulhoso. Marina desceu as escadas com a carta na mão, encontrando Rafael e Carmen rindo juntos na cozinha. Ela mostrou a carta para a avó, que a leu com lágrimas nos olhos. Ela sempre foi sábia, disse Carmen, mesmo quando éramos jovens. Vó, você não se importaria se eu escrevesse para ela? Perguntou Marina. Só para agradecer de alguma forma por ter tomado a decisão que tomou. Carmen pensou por um momento, depois assentiu. Acho que ela gostaria de saber que a história teve um final feliz. Marina nunca chegou a escrever para Helena, mas guardou todas as cartas como um lembrete de que o amor verdadeiro raramente é simples ou perfeito, mas pode ser profundamente belo quando construído com paciência e dedicação. Meses depois, no casamento de uma prima, Marina observou seus pais dançando. Eles não tinham a paixão dramática dos filmes, mas havia algo sólido e reconfortante no jeito como se moviam juntos, como se soubessem exatamente onde o outro estaria a cada passo. Rafael seguiu seu olhar e sussurrou em seu ouvido. É assim que quero que sejamos daqui a 30 anos. Marina sorriu pensando na avó, no avô, em Helena e em todas as escolhas que levaram cada um deles aos seus destinos. Às vezes o amor é fogo de artifício, brilhante e efêmero. Às vezes é como brasas que queimam baixinho por décadas, aquecendo quem fica por perto. Ela escolheu as brasas. E você que está me ouvindo agora, o que faria se descobrisse uma verdade assim sobre pessoas que sempre admirou? Se encontrasse cartas escondidas que mudassem completamente sua visão sobre um relacionamento que considerava perfeito? Marina poderia ter ficado revoltada com a avó por ter aceito viver uma mentira. Poderia ter julgado o avô por ter guardado aquelas cartas por tantos anos. Mas ela escolheu enxergar a complexidade das relações humanas. Escolheu entender que amor verdadeiro às vezes nasce do perdão, da paciência, da decisão diária de construir algo juntos. E se fosse você no lugar da Carmen, você teria a coragem de ficar, de lutar por um amor que sabia que estava dividido? Ou teria terminado tudo ao descobrir que seu companheiro ainda pensava em outra pessoa? Talvez a pergunta mais difícil seja: se você fosse o Joaquim, teria tido a força para deixar o passado para trás? Para escolher conscientemente investir no amor que estava construindo, mesmo sabendo que existia outro tipo de sentimento guardado no coração?
A história da Marina nos ensina que os relacionamentos reais raramente são como nos contos de fada. Eles são feitos de escolhas difíceis, de perdão, de crescimento conjunto. Às vezes começamos amando uma pessoa de um jeito e, com o tempo, aprendemos a amá-la de forma completamente diferente, mais profunda, mais verdadeira. Pense nos relacionamentos da sua própria vida. Quantas vezes você idealizou casais ao seu redor, imaginando que eles tinham algo que você não conseguiria alcançar? Quantas vezes julgou alguém por não ter o amor perfeito que você imaginava ser possível? A verdade é que todo relacionamento duradouro tem suas cartas escondidas no armário, suas dúvidas, seus momentos de fraqueza, suas tentações. O que define não é a ausência desses desafios, mas como escolhemos lidar com eles. Marina aprendeu que não é a paixão do primeiro momento que constrói um casamento de 58 anos. É a decisão repetida dia após dia de escolher aquela pessoa. É o perdão quando necessário. É a paciência de construir um amor que talvez não tenha nascido perfeito, mas que pode se tornar sólido como uma rocha. E você está disposto a ser paciente com os defeitos do seu companheiro? Consegue perdoar um passado que não pode ser mudado? Tem a maturidade de entender que amor real não é só sentimento, mas também escolha consciente. A próxima vez que você se irritar com seu parceiro, lembre-se da história do Joaquim e da Carmen. Lembre-se que talvez, do outro lado, também exista alguém escolhendo ficar, escolhendo perdoar, escolhendo construir algo bonito mesmo quando não é fácil. Porque no final das contas, todos nós temos nossas cartas escondidas no armário. A questão é, o que fazemos quando elas são descobertas? Bem-vindos à nossa análise. Hoje o tema é, bem delicado, infidelidade e as consequências disso tudo. Temos bastante material aqui, né? Guias práticos, artigos de psicologia. Sim, e até uma história pessoal bem detalhada, além de perspectivas sobre terapia de casal. É um conjunto variado. Exato. E a nossa ideia aqui é explorar um pouco as camadas dessa experiência, que é tão dolorosa, né? Usando o que essas fontes trazem. Isso. Olhar desde, sei lá, a reação inicial até os caminhos possíveis. Recuperação ou talvez o fim do relacionamento. Focando nos pontos-chave que esses materiais levantam pra gente entender melhor. Perfeito. Então vamos começar por aquele primeiro impacto, o choque. Os guias como o WikiHow e os textos de terapia falam muito sobre isso, né? Processar as emoções primeiro, a mágoa, a raiva, é muita coisa. Tentar manter a calma na hora da confrontação, mesmo que seja super difícil. Difícil é pouco, né? Mas a ideia é facilitar um diálogo, por mínimo que seja. Pois é. E uma dica prática que aparece? Ter evidências concretas. O Wikipedia menciona isso. Ajuda a evitar que o outro negue ou dê desculpas, assim, muito vagas. Ah, sim. Para não ter como escapar, né? Exato. E tem um alerta importante também, sobre manipulação, tipo gaslighting. Aquela coisa de tentar fazer a pessoa duvidar do que viu, do que sentiu. Nossa, isso é perigoso. Muito. Reconhecer já ajuda. As fontes até listam desculpas comuns e dão dicas de como responder, sabe? Sempre trazendo a responsabilidade de volta para quem errou. Faz sentido. Mas por que será que isso acontece? O que os materiais dizem sobre as causas? A gente viu algumas coisas na pesquisa psicológica, né? Exploram várias possibilidades. Às vezes, baixa autoestima, aí a pessoa busca validação fora, ou só busca por novidade mesmo. Ou problemas que já existiam no relacionamento, né? Falta de comunicação, de intimidade. Sim, isso aparece bastante. E até vingança, ou uma falta de compromisso mais profunda. Mas tem uma fonte que achei interessante sobre contar ou não a traição, que sugere que, às vezes, vem de uma falta de autoconhecimento, sabe? Uma insatisfação que a pessoa nem entende direito e não consegue comunicar. Entendi. Uma coisa mais interna, então. Pode ser. Só que, olha, o ponto central em quase todas as leituras, especialmente as de terapia, é: a responsabilidade é individual.
A escolha de trair é de quem trai. Não dá para culpar o outro por isso. Fundamental esse ponto. E aí, entendendo um pouco as possíveis causas, a gente chega na encruzilhada, né? Que vários materiais colocam, dá para reconstruir? Ou é o fim da linha? Essa é a pergunta de milhões, né? A possibilidade de reconstruir existe sim. Várias fontes apontam isso. Mas não é garantido, claro. E o que pesa a favor, segundo o que a gente leu? Bom, alguns fatores parecem importantes. Arrependimento sincero, ativo de quem traiu, um amor que apesar de tudo ainda existe ali e principalmente a disposição dos dois para um trabalho bem árduo. Trabalho árduo mesmo. Geralmente com terapia, né? Exatamente. A terapia é quase um consenso. E aquela história pessoal, O Segredo da Carta no Armário, ilustra bem essa complexidade toda. É verdade, aquela história é forte. Mostra um amor construído com tempo, né? Baseado em escolhas, em perdão, não só paixão. Pois é, mostra que o amor pode se transformar depois de uma crise dessas. Mas claro, tem o outro lado. Sim, os motivos para terminar também são claros nos materiais. Falta de remorso, quando a pessoa não assume, né? Ou traições que continuam acontecendo. Ou simplesmente quando a mágoa é grande demais. A pessoa sente que não dá para superar. E tudo bem também, né? Reconhecer esse limite é importante. Com certeza. Agora, se a decisão for tentar ficar, tentar reconstruir, como é esse caminho? Os materiais descrevem como algo bem longo. Longo e exigente. Honestidade total, transparência, isso é a base de tudo. Várias fontes batem nessa tecla. E a terapia de casal é super recomendada. Um espaço seguro para processar o trauma, né? Isso, para melhorar a comunicação que geralmente fica destruída e para, bem devagarzinho, tentar reconstruir a confiança. Um dos artigos fala que isso pode levar de 1 a 2 anos, olha só. Uau! É muito tempo. E quem traiu? O que precisa fazer nesse processo? Precisa, bom, assumir a responsabilidade, claro. Mas não só falar, precisa mostrar mudança com ações, atitudes concretas. Uma fonte chama de comportamentos compensatórios. Tipo, se esforçar ativamente para reparar o dano, mostrar que está comprometido de verdade? Exatamente. E ter muita paciência. Muita mesmo. O foco tem que ser no conforto de quem foi traído. E para quem foi traído? O que as fontes recomendam? O processo envolve lidar com as próprias emoções, o que não é fácil, buscar apoio, amigos, família, terapia individual também ajuda muito. Cuidar de si. E uma coisa que destacam, evitar vingança. Isso só piora tudo. Boa dica. Vingança não leva a nada. Nada mesmo. E tem ainda aquela questão difícil, né? De confessar ou não uma traição antiga que nunca foi descoberta. Um dos textos aborda isso. Ah, sim. O dilema, né? Ser totalmente honesto ou evitar causar uma dor que talvez nem precisasse vir à tona. Exato. Especialmente se foi algo isolado lá atrás. É uma decisão super complexa, com peso emocional de qualquer jeito. Não tem resposta fácil. Complicado mesmo. Bom, acho que exploramos bastante coisa hoje, olhando por esses diferentes ângulos que os materiais trouxeram sobre infidelidade. Sim. Fica bem claro que é uma quebra de confiança muito profunda, né? Muito. E a recuperação, embora as fontes digam que é possível, exige um esforço enorme. Honestidade radical e quase sempre ajuda profissional. Pois é. E toda essa análise nos faz pensar, né? Considerando que somos todos falhos e que a dor da traição é imensa, o que realmente significa compromisso a longo prazo? Boa pergunta. E será que passar por essa experiência tão dura de confrontar e tentar superar a infidelidade não pode, de um jeito meio inesperado, levar o relacionamento para um outro lugar? Talvez um lugar mais consciente, mais maduro, como algumas leituras e aquela história sugeriram? Fica aí a reflexão, né? Fica a reflexão.